Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui comigo para nós meditarmos juntos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o tema Deus que se lembra. Daí você pode pensar, como assim, Regina? Deus, ele é onisciente, ele lembra de tudo, ele sabe, né? Inclusive lá em Salmo 139, versículo 17 e 18, fala que os pensamentos de Deus são incontáveis, são maiores, né, do que o número de grãos de areia. É verdade, o Senhor é onisciente, ele é eterno, mas em alguns momentos na Bíblia fala sobre que Deus, ele se lembra. É uma forma de mostrar o amor de Deus na nossa linguagem, na linguagem que nós entendemos. E lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus falando comigo e com você, eu não me esqueço de você. E ele continua, né, enfatiza, dizendo que eis que nas palmas da minha mão te gravei. É lindo demais, né? Nosso nome está gravado nas palmas de um Deus, um Pai de amor que não se esquece de nós. Deus, ele não se esquece de você. As pessoas podem se esquecer de você, as pessoas podem se esquecerem das promessas que fizeram para você, mas Deus jamais se esquece de nós. Tem outros textos que falam que Deus, ele se lembrou de uma forma especial de Noé, de Abraão, de Raquel, né? Não que ele tivesse se esquecido, é que aparece na palavra de Deus, né, que ele se lembrou porque chegou a hora, né, do milagre, da resposta dele. Chegou o momento, tudo tem o seu tempo, né? Em Gênesis capítulo 8, versículo 1, Deus tinha mandado o dilúvio e aqui diz que ele se lembra de Noé e faz sobrar um vento que faz as águas se abaixarem. Em Gênesis capítulo 19, versículo 29, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, diz que ele honra Abraão, ele se lembra de Abraão e livra seu sobrinho Ló da morte, né? Da destruição, porque ele morava em Sodoma. Deus, né, abençoa outras pessoas por meio de você. Deus abençoou Ló por causa de Abraão. Nossos descendentes, eles serão abençoados mesmo depois que nós partirmos. Isso traz um consolo, um conforto muito grande ao nosso coração. Lá em Deuteronômio 7, 9, diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança, ele não se esquece, né? E a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos. Não é fácil, né? Mas quando a gente vacila, a gente se arrepende, pede perdão a Deus, e ele então, ele se agrada disso, né? Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz que Deus se lembra de Raquel, ouve seu clamor e a faz fecunda. Deus se lembra do povo de Israel que gemia na escravidão, se lembra da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 2, né? Versículo 23 e 24. Ana, ela quer tanto um filho, e ela vai então no templo e ela pede a Deus que se lembre dela e lhe conceda um filho, e Deus faz isso. Deus lhe dá Samuel, o grande profeta Samuel. Deus não dá um filho qualquer para Ana. Deus tem o melhor para nossas vidas, Ele sempre nos surpreende com algo extraordinário. Ele dá Samuel que foi um dos maiores líderes que Israel conheceu, um profeta justo, né, abençoado por Deus na sua vida. E além de Samuel, Deus concede a Ana 3 filhos e mais 2 filhas.
Deus se lembra de você. No tempo certo, Deus se lembra. Assim como Ele se lembrou de Raquel e a fez fecunda, assim como Ele libertou o povo de Israel do Egito, assim como Ele libertou a Ló por honrar Abraão. Deus se lembra de você. Deus se lembra do que você fez, do que você faz, das suas renúncias, né? Muitas vezes. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, Ele não se esquece, e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E ele continua lá em segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7, continua trabalhando, continua firme, ele diz para mim e para você: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus se lembra de você, Deus se lembra de pedidos, do teu clamor, Deus se lembra. Deus se lembrou de tantas pessoas, e Ele se lembra daquilo que você fez, do que você tem renunciado, do que você tem feito em prol do reino. Deus se lembrou de Raabe, né? Lá em 1400 a.C., Josué manda 2 espias para Jericó. E o que acontece é que Raabe, né, era uma prostituta, mas Raabe, ela crê em Deus. Aqui diz assim, lá em Josué 2:9, que Raabe fala assim: eu sei que o Senhor, né, vos deu essa terra. Ela crê no poder de Deus, ela crê que aquele povo é de Deus, e ela pede ajuda: me livra daqui, quando vocês vierem, me livra daqui. E os espias prometeram, e isso foi cumprido. Deus honrou a promessa dos espias, né, o fato de elas ter escondido os 2 espias na casa dela, os espias que tinham ido lá em Jericó. E Deus mudou a sorte de Raabe. Quando Jericó foi destruída, Raabe e sua família foram preservados, e ela foi morar com o povo de Israel. E conta ainda que Deus a honrou porque ela se casou com Salmão. E Salmão com Raabe tiveram um filho chamado Boaz. Boaz foi o bisavô de Davi, ou seja, está na genealogia de Jacó. Mateus, lá no capítulo 1, versículo 5, cita Raabe. Um Deus que não se lembra, um Deus que abençoa. É tremendo isso demais. Um Deus que não se esquece de nós, Deus que não se esquece das suas promessas. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus vigia sempre para que a sua palavra se cumpra. O que está escrito aqui faz se cumprir. Tem algum momento que você sentiu, que você percebeu Deus se lembrando particularmente de você? Ai, que bênção, né? Vai anotando, sabe? São detalhes, coisas simples e coisas grandiosas, Deus se lembra. Vamos anotar, vamos agradecer, lembrar sempre disso com gratidão. E trazer a memória, porque isso traz esperança. O mesmo Deus que agiu no passado, na vida de Ana, na vida de Raquel, na vida do povo de Israel, na vida de Ló, Ele age na minha e na sua vida. Vamos trazer a memória, o que nos traz esperança. Agora, tem alguma coisa que Deus não se lembra? Louvado seja Deus! Ele não se lembra dos pecados que você e eu cometemos e nos arrependemos e pedimos perdão. Lá em 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, tem um texto fantástico que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos
pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você pecou. Você se arrependeu, pediu perdão, seus pecados foram pisados por Deus, estão nas profundezas do mar. Em Isaías 43, em Hebreus 8, fala que Deus não se lembra dos nossos pecados confessados. O diabo, sim, ele é acusador e ele fica nos acusando, trazendo a nossa memória para nos perturbar. Muitas vezes pessoas falam: Deus desistiu de mim, não tem mais jeito, e se afastam de Deus. Mas não nos esqueçamos, você e eu, que Deus, ele é grande na sua misericórdia e ele nos perdoa. Um Deus que não se esquece de você, um Deus que não se esquece do que você faz, do que você fez, um Deus que não esquece das suas promessas. Oh, bênção, que lindo saber que Deus é um Deus que não se esquece. Ele é um Deus que se lembra de você em todo o tempo. Nesse momento, teu nome está gravado nas palmas de Deus e Deus se lembra de você. Amém? Louvado seja o nosso Deus por não se esquecer de você, de nós, de mim, né? Obrigada, meu Deus, por isso. Obrigada, porque estamos no seu coração, estamos nas palmas das suas mãos, estamos registrados no livro da vida. Deus não se esquece de nós, louvado seja Deus. E obrigada, Senhor, por esquecer dos nossos pecados que foram confessados e por nos tratar novidade de vida, dia após dia. Ah, que coisa maravilhosa! Que isso enche o seu coração de alegria, de gratidão, de esperança. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.